Fala, meus queridos alunos e alunas do sexto ano, como vocês estão? Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao canal do professor Daniel, seu professor de português, certo? Neste vídeo nós vamos fazer a correção da semana 3 do PET volume 3, beleza, meus queridos? Antes de a gente fazer a correção, aquele recadinho básico que não pode faltar, né? Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Comentem, curtam aí, deixem o seu like, ative também o sininho para que vocês possam ser notificados assim que vídeos novos forem lançados aqui. Beleza, galera? Então, vamos deixar de conversa e vamos para o que interessa, a correção da semana 3. Vamos lá? Então, pessoal, nessa semana 3 trouxe aí para vocês um gênero textual, um tema na verdade, né? O tema na verdade é o texto jornalístico, né? Então traz aí um tipo de texto, né? Com o qual vocês já têm um contato, já tiveram contato nos PETs anteriores, né? O texto jornalístico, reportagem, notícia, né? Crônica, alguns tipos de crônicas, não é isso? Então aqui a gente vai ter uma reportagem, né? Um texto aí que vocês vão, na verdade, fizeram a leitura, acredito, né? Que já fizeram a leitura, né? Que é uma reportagem. E aí vocês vão fazer, na verdade, a responder, né, as questões com base nessa reportagem, né? Que é um texto que faz parte aí do gênero jornalístico. Então, o texto, né, traz aqui como título o seguinte: chega de preguiça, é hora de se mexer. No isolamento, é importante se sentar direito ao assistir às aulas e se exercitar. Então aqui nós temos o título, o subtítulo, a jornalista, né, na verdade, que assina aqui a reportagem, Marcela Franco. Então, acredito que vocês todos já fizeram a leitura, né? A gente não vai fazer novamente aqui a leitura. Vocês podem até pausar o vídeo, fazer a leitura novamente, né? Ou fazer a leitura aí no material de vocês. E aí a gente já vai partir aqui para as nossas questões. Bacana? Então a questão número 1 era fazer a leitura. A questão número 2, nós temos aqui os seguintes pedidos, né? Responda às questões, né? Nós temos aqui a questão 2, letra A, B e C, certo? Olha, após a sua leitura, explique o que o texto quer ressaltar, o que o leitor pode prever do texto a partir do subtítulo. Então, vamos ler novamente o subtítulo, né? Lá no subtítulo diz o seguinte: no isolamento é importante se sentar direito ao assistir às aulas e se exercitar. Então, a partir desse momento, o que a gente pode, na verdade, imaginar, né, que o texto vai falar? O que a gente pode já começar a interpretar aqui, a entender, né, a saber, né, de antemão sobre o que o texto vai falar? Então, o texto vai falar sobre a importância da postura corporal correta, né, na hora de estudar, né, principalmente nesse momento de isolamento social em que a gente estuda de casa, né, que a gente trabalha de casa, né, em que os alunos do conforto do lar. Então, o texto faz alguns apontamentos sobre alguns erros, né? Algumas observações sobre alunos que querem estudar de qualquer forma, deitado na cama, né? Fala que na cama não é lugar para isso, a cama é um lugar de descanso, né? De relaxamento. Então, o texto trata basicamente, né, disso aqui, sobre essa má postura corporal que deve ser evitada durante os estudos, e também a importância de praticar exercício físico, atividades físicas. Então, é basicamente isso aí, a resposta aqui da questão número 2, letra A. Bacana? Então, o texto quer ressaltar a importância da atividade física e postura corporal, né, correta durante as aulas remotas, ou seja, durante esse período aí também de isolamento. A letra B. De que maneira podemos dizer que o texto é jornalístico? O que tem aqui nesse texto, né, que traz para nós aqui, que mostra que ele é um texto jornalístico? Quais são as características, né? Quais são as pistas aí que eu sei que se trata de um texto jornalístico? Então eu trouxe aqui uma resposta, né? Basicamente aqui, logicamente que é uma resposta minha, criada aqui por mim, mas vocês podem ficar à vontade aí também para apontar outras características, né? Então olha só, através das características do texto, né, como a estrutura,
a linguagem utilizada, as informações passadas, né? É um texto aí que traz informações, é um texto que tem um assunto de interesse, né? De todos, né? Da sociedade, as entrevistas com especialistas, né? Então, isso é que faz, né? Isso é que mostra para a gente que se trata de um texto jornalístico, né? Estrutura, nós temos ali um título, um subtítulo, nós temos ali a pessoa que escreveu a reportagem, o lugar, né, de onde é que ele escreveu essa reportagem, o nome do jornal, né, que é a Folha, certo, pessoal? Então, são pistas, são indícios aí que a gente pode, na verdade, entender como sendo de texto jornalístico, beleza? A letra C, para quem, na verdade, o texto é endereçado? Para quem? Para atletas, estudantes ou professores? Para os estudantes, né? Então a gente vai encontrar aqui um texto mais voltado para estudantes. É lógico que outras pessoas podem ler. O público aqui, alvo, né, dessa reportagem, o que? São quem? Os estudantes, beleza? E aí nós temos a questão 3. Retire do texto um argumento que pode convencer o leitor a mudar as suas condutas no isolamento, né? Lá no texto tem várias partes ali, vários trechos que podem fazer com que a pessoa mude, né, de opinião sobre como se comportar, como se sentar para estudar. Então lá eu tirei aqui um trechinho, né, que vocês também podem aí ter como base para a resposta de vocês, mas é lógico, é resposta minha e vocês podem apenas se basear, né, e criar aí a resposta de vocês também, é lógico, né, com base no texto, retirar do texto a resposta, retirar do texto um trecho, né, um argumento. Então, o argumento que eu retirei do texto é esse aqui: assistir às aulas na cama pode sobrecarregar a coluna devido à má postura e gerar tensões e dores, né? Gerar tensões musculares e dores também. Então, aqui é um trechinho que eu acho que é um argumento muito forte para que a pessoa mude, né, a postura aí, a partir do momento que ela sabe que a má postura pode gerar essas dores, pode gerar tensões, desconfortos musculares, muitas vezes lesões na coluna também. Beleza? Questão 4 é para a gente marcar verdadeiro ou falso para aquelas afirmações aqui, ó, que determinam ser um texto jornalístico. Ou seja, quais dessas afirmações aqui são verdadeiras, né? Quais dessas são falsas, no sentido de que quais delas é que determinam, ou seja, a partir de qual pista, a partir de qual característica eu tenho aqui um texto sendo jornalístico. A letra aqui essa primeira, a veracidade do assunto é condição para um texto jornalístico ser verdadeiro? Sim, então verdadeiro. As letras do título e subtítulo eu coloquei como falso. Por que eu coloquei como falso? Porque a gente não tem nenhuma regra falando sobre letras, né? Um texto para ser jornalístico tem que ter uma letra X, uma letra tal. Não, falso. O tamanho do texto? Não, né? Não tem uma regra. Falar, o texto jornalístico precisa ter 2 páginas, 1 página, 10 linhas. Não, não tem uma regra. A gente tem reportagens que tem 3, 4 páginas, por exemplo, 1 página, né? Nós temos notícias que são pequenas, tem 10 linhas, por exemplo. Então não há uma regra que o tamanho do texto não determina o texto jornalístico, tá bom? Os nomes das pessoas envolvidas? Também não, né? Tem jornalistas, por exemplo, que não revelam o nome dos entrevistados, das pessoas ali, até mesmo para preservar a identidade. Então, o nome das pessoas envolvidas também não. As aspas nas falas? Não, né? Até porque tem reportagem, tem texto jornalístico que não tem aspas, né? Então, as aspas não são condição para que o texto seja jornalístico. Agora, se tivesse dizendo o seguinte: quando houver entrevista, a fala dos entrevistados devem ser isolados com aspas, aí sim seria verdadeiro. Mas nesse caso aqui, não é verdadeiro, né? O tamanho das letras? Também não. O tamanho das letras não influencia. Pode ler letras pequenas, letras grandes, tá? Não há uma regra falando que o tamanho de letra é específico para ser um texto jornalístico, tá bom? Os nomes da cidade jornalista, aí sim, aí precisa sim, né? Faz parte sim do texto jornalístico, até porque a pessoa que escreve ali uma notícia, uma reportagem, que dá essa notícia, ela precisa
falar o nome dela, né? Para que ela possa, se for uma notícia falsa, por exemplo, se for uma notícia que não é verdadeira, ela precisa se responsabilizar por aquela informação e também o nome da cidade, né? Como vimos lá nessa reportagem. Então aqui é verdadeiro. Sinais de pontuação? Não, né? Até porque sinais de pontuação, pessoal, tem em todos os textos, né? São sinais, sinais aí obrigatórios para que a gente possa fazer uma leitura adequada. Então, sinais de pontuação é condição para que o texto seja jornalístico? Não, né? Faz parte de todos os tipos de texto, os sinais de pontuação, beleza? Veja a imagem que acompanha o texto agora, questão 5. Explique por que a imagem complementa o assunto do texto. Então aqui nós temos, na verdade, né, um dinossaurinho aí, ou uma dinossaurinha, né? Não sei se isso vai influenciar, mas enfim, né? O que a gente observa aqui é, na verdade, o comportamento, né? A postura, o traje, né? Dessa figura aqui, né? Dessa imagem, né? Então aqui nós temos um dinossauro, vamos chamar assim, que está vestindo, está trajando aí vestes próprias de ginástica, né? De fazer exercícios físicos, certo? E além disso nós temos aqui, ó, que ele tem na mão dele aqui um objeto próprio, né? Uns pezinhos de fazer aí musculação. Então, por que essa imagem complementa? Porque na verdade ela está confirmando, está mostrando, né, algo que já foi dito, né? Atividade física, importância da atividade física. Então aqui a resposta é basicamente isso aí mesmo que eu já coloquei aqui e também que vocês provavelmente já colocaram aí, né? Na imagem acima vemos um dinossauro com trajes de academia e utilizando objetos de musculação. Ele ou ela, né, está praticando exercício físico como recomenda o texto jornalístico que lemos. Beleza, meus queridos? Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.